Boa noite, esse é o podcast Multiverso Cultural. Esse é o primeiro episódio sobre teatro e estamos aqui com o Victor Carlin e a Karina Iscariotti. Boa Querem noite. se apresentar? Tudo Boa bem? noite. Podem se apresentar um pouquinho. Meu nome é Karina Iscariotti, eu sou atriz, sou improvisadora, dançarina, diretora de arte. Imita bichos. E eu também sou adestradora de cães. Essa, você não sabia. Não, eu não sabia dessa. E acho que é interessante também dizer que eu imito animais e faço beatbox também. E amo a arte. Ela imita muitos animais. Muitos animais. Eu sou Victor Carlinhos, sou ator, professor de teatro. Eu tenho 29 anos, faço teatro há 15. Meu foco de trabalho é improvisação, comédia. Mas também eu estou arriscando um pouco mais de drama. Estou fazendo um monólogo atualmente. Uma pesquisa com um solo bem dramático. Incrível, por sinal. É bem pesadinho também. E eu não adestro cães. Mas não tem problema. Mas vocês vão fazer a apresentação desse monólogo? Eu fiz, a gente está numa temporada agora no Teatro Novelas Curitibanas aqui em Curitiba. A gente encerrou essa temporada e vai voltar em outubro para alguns festivais. Então, por exemplo, vai ter um congresso da Faculdade de Artes e a gente vai apresentar nesse congresso. Então, são apresentações mais pontuais desse solo. Mas é aberto para o público ou não? Não era, mas se quiser a gente consegue colocar não. lá quem se indicar. Então tá Você bom. fala, vou com o pessoal, a gente abre lá. Ah, beleza. Que eu ia adorar. E qual que foi a maior conquista de vocês no teatro? Quer começar? Eu pergunta profunda já, uma pergunta bem profunda. Olha, eu faço parte de uma coletiva de arte independente, uma coletiva feminista, e a gente aborda muitas temáticas políticas e de gênero. E por sermos independentes, mulheres juntas, de forma independente, tentando fazer arte nesse Brasil, eu acredito que uma grande conquista para nós foi lotar um teatro dentro do Festival de Curitiba, né? Esse de 2023, inclusive, com um espetáculo extremamente político e pertinente. Lotamos um teatro dentro de um shopping. Então, pra gente foi assim, uau! Foi uma conquista e muita. Sim. Essa pergunta é muito boa, e é isso que a Karina fala, é bem importante, que a gente, no trabalho artístico, a gente está muito nessa ligação com o espectador, com a espectadora, né? O quanto a gente consegue atingir, né? Fazendo o que a gente gosta, fazendo espetáculos. E eu acho que são sempre conquistas assim que vão somando, essas micropolíticas que a gente faz, esses encontros, assim. Eu, por exemplo, eu considero, quando eu também já fiz teatro de rua com o grupo Rio Rasteiro, a nossa alegria era você poder apresentar lá numa praça, numa regional, e você ver aquele público diverso, assim, desde a criança, do adolescente, da pessoa mais velha, de um cachorro que atravessava no meio da peça. Esse cachorro estava lá, inclusive, no dia. Foi 3 de abril de 2018, era esse cachorro que estava lá. Então, pra gente é muito, acho que, esse lugar de você conseguir acessar o maior número de pessoas, essas pessoas serem impactadas com o trabalho. E acho que isso pra gente é, sei lá, uma grande conquista. Entendi. E você dá aula para criança também, né? Aula pra criança, adolescente. E como é que as crianças, assim, por exemplo, se comportam nas aulas? Participam bastante? Elas participam. O teatro ele tem esse caráter lúdico, que a gente começa sempre nas aulas de teatro, a introdução às aulas, a iniciação assim, do teatro são jogos teatrais, jogos dramáticos. Então a gente vai muito no universo da brincadeira da criança. Sabe aquela brincadeira do faz de conta que a criança faz em casa? Uhum. Que a mãe está trabalhando, ela fica lá brincando com ela de fazer de conta que está na cozinha. A gente traz aquilo como um jogo simbólico para dentro do teatro. Então, a gente que estudou também, né, para poder lecionar, a gente aprende que quando a criança está no teatro, ela está no espaço de ser quem ela é, de brincar com o imaginário dela, com a criatividade que ela já possui. A gente vai mais orientar esse processo no início, para que ela se sinta à vontade, para que ela possa compartilhar do brincar, e depois que ela vai brincando, vai jogando, ela vai conhecendo um pouco mais das técnicas, do que é um texto, do que é interpretar um personagem. Porque isso acontece naturalmente quando é criança, né? Tá na infância. Eu sou um super-herói, eu sou não sei quem. A criança tem isso, né? Sim. Então, a gente só vai estimulando para que aquilo não se perca, que ela possa aguçar ainda mais esse lúdico que habita na criança. E é bem legal de dar uma para criança. Você já deu uma para criança também? Já.
Eu fiz licenciatura em teatro, né? Você também, né? A gente é da mesma... Mesma laia. E a gente tem estágios, né? E acho que uma experiência muito legal foi dar aula para crianças na pandemia. Foi um negócio difícil. Gente, a gente estava assim, no terror, né? A gente pensou que seria um desastre, que seria muito difícil. E nos surpreendemos, porque era aquilo, né? As crianças estavam trancadas, com muita energia, querendo algo para direcionar isso tudo, né? E a gente trouxe, utilizando dos meios digitais e muita criatividade, imergir essas crianças de lugares completamente diferentes, né? Não era todo mundo de Curitiba, isso é importante. Imergimos essas crianças em um mundo fantástico, subaquático, uma coisa assim. Mas deve ter sido uma experiência muito boa, né? Foi incrível. Porque na pandemia estava todo mundo surtando dentro de casa, que não conseguia fazer nada e sair. As crianças eram bem... Como que eu posso dizer? Sei lá, se sentiam presas dentro de casa por não poder sair. Eu fiquei com as minhas sobrinhas e elas me enlouqueciam. Queriam brincar o dia inteiro. Uhum. E daí não podia sair para fora. Daí a gente tinha que fazer umas atividades, brincadeiras diferentes com elas. Exatamente. E como que vocês escolhem os papéis que vocês vão interpretar, assim? Atualmente, a gente acho que tem mais autonomia nessa escolha, mas no início, a gente aceita o que aparece, né? Mas isso faz um tempo. Por exemplo, igual esse espetáculo que eu citei, que é esse solo que eu estou fazendo, que é um monólogo bem denso, assim, a ideia do espetáculo partiu do que eu queria fazer, assim. Então, eu convidei um amigo que é dramaturgo, convidei o meu professor da graduação e do mestrado para dirigir o espetáculo. Então, a gente foi construindo junto esse processo. Então, esse personagem surgiu a partir do que eu já queria fazer, né? O dramaturgo ele foi apresentando alguns exercícios de escrita, eu ia escrevendo junto com o dramaturgo, e a partir dessa escrita, ele definiu a dramaturgia, e aquele personagem, quando eu fui lendo o texto, tinha muito de quem era o ator Victor Carlin. Então, foi um processo muito dialógico de criação mesmo, né? E até porque a gente, no teatro aqui, falando de Curitiba, eu sinto também que a gente está nesse processo também de encontrar nossos núcleos, nossos grupos, e fazer aquilo que a gente gosta, acredita. E eu gosto muito de lidar com o meu material interno, assim, sabe? Quase que uma coisa terapêutica do teatro, de olhar para as minhas vivências. Então, esse último espetáculo, eu selecionei algo que eu queria contar. Minha relação com Deus, minha relação com a minha mãe. Então, quando eu escolhi fazer esse projeto, o personagem foi aparecendo junto com o que o dramaturgo foi criando, o diretor foi apresentando e orientando também. Caramba! Eu concordo. Realmente, tem momentos da carreira que a gente topa os desafios, aparece coisa... interpretar gato. Interpretar cachorro. Quero, bem te vi, entendeu? Faço tudo. Estava aproveitando. Mas, assim, tem também certos limites, né? Então, penso muito nessa coisa do lado da representatividade, por exemplo. Tem barreiras que a gente não pode ultrapassar e que eu acho importante que a gente afirme isso de maneira, né? Por exemplo, colocar uma pessoa que não exemplo, um papel de uma pessoa trans e colocar uma pessoa que não tem a menor vivência naquilo, assim. Aí a gente tem que saber lidar e realmente trabalhar com o que é interno nosso. Eu acho que isso é um must, né? Tem que... Vocês já tiveram problema com outras pessoas do elenco que vocês estavam trabalhando? Sempre. E como que você lida com essas diferenças? E isso é muito comum, assim, porque, por exemplo, o teatro ele vai exigir que você tenha essa relação orgânica com a pessoa, essa relação profissional, ela vai exigir uma intimidade, né? Então, só que tem as diferenças, né? Tem pessoas que você vai atuar num espetáculo quando não é do teu grupo, quando você já não está desenvolvendo um trabalho há muito tempo, quando são trabalhos que você é contratado, por exemplo, vou atuar no espetáculo que é de um edital
federal, então sou um ator contratado e vou atuar com uma atriz ou com um ator de outra região do Brasil. Quando tem esses encontros de formação que são muito distintos, e eu sou muito da improvisação, eu sou muito dessa relação corporal, sinestésica. Eu já trabalhei com atores que não, você tem que seguir o texto. E aí tem a figura do diretor, da diretora, que vai falar o que pode e não pode. Sim. Mas sempre acaba indo para um lugar que é muito comum, assim, de falar, ok, não, tudo bem, então vamos do teu jeito e tudo bem. Mas eu já tive alguns probleminhas assim. Tá tudo bem. Tá tudo bem, pra seres terapia. humanos. É. Você tem isso também? Já rolou isso ou não? Olha, poucas vezes. Eu sou muito apaziguadora, né? Apesar de, sei lá, se me irritar, vira um quero-quero, entendeu? Eu não fiz o quero-quero ainda no podcast. Eu vou aproveitar agora esse momento. Você, aí de casa, esteja preparado. Se esse áudio não estourou, tá? É isso. Essa é a Karina quando ela tá atuando Quando e eu estou discute brava. com alguém. Exatamente. Vocês dois trabalham com comédia, né? Também. E qual que é o maior desafio de fazer comédia? Ainda mais no improviso. São vários, mas se eu pudesse falar de um, eu acho que é aquilo que a gente fala do teatro no geral, que é se conectar com o aqui e agora, sabe? Não pensar muito. Porque é aquilo, o público vai dar uma sugestão de um lugar, você vai improvisar uma cena e o teu colega vai para um outro caminho, você tem que ir junto. Então, você conseguir estar conectado com o que ela está fazendo ali, sem ficar deixando aquele lado mental seu julgar. Nossa, será que eu faço isso? E controlar, né? E querer controlar tudo. Não, você tem que deixar rolar. Eu acho que esse é o grande desafio na hora, principalmente da improvisação. Né? Isso, no É geral. uma escuta que vai para além dos ouvidos, além do olhar. Ela é com o corpo inteiro, assim. É muito sobre o estado de presença. E não é simplesmente estar e estar fazendo. É estar fazendo, recebendo, criando e se adaptando também. Porque o outro também está criando, então são várias forças assim vindo de vários lados. E muitas vezes também tem improvisadores na música, tem improvisadores na luz, né? Então você tem que lidar com estímulos de luz, estímulos de sonoros, né? E isso é, para mim, é riquíssimo. Assim, eu amo improvisação porque, uau! E qual que é a maior inspiração de vocês para fazer comédia? Olha, eu vou ser bem bairrista, assim, porque quando eu comecei a estudar improviso no Antropofocus, que é o principal grupo de teatro de improviso aqui de Curitiba. Eles já estão há mais de 20 anos aqui e é legal você se conectar com essas referências próximas e mostrar que é possível para você. Quando eu comecei, eu só tinha uns barbiches que eu assistia na internet. Eu gostava muito da MTV, daquele programa Quinta Categoria, que era bem antigo também. Então, eu ficava muito na Tata Werneck, era o Marcos Mion na época, isso faz uns 15 anos. Eu falei, mas tem alguém que improvisa em Curitiba? Tem um grupo. E o Antropofocus era o mais próximo disso. E eles têm uma pesquisa fantástica, os trabalhos fantásticos. E hoje, quando a gente trabalha com eles, estuda com eles, para mim é muito gratificante poder falar, olha, a gente selecionou um caminho muito interessante, assim, que agrega muito pra gente. Isso de trabalhar e estudar com quem você admira é maravilhoso, assim, maravilhoso. Improvisadores e improvisadoras incríveis que vêm para cá, dão cursos, né? E poder estar lá, se desenvolvendo e conhecendo melhor essa pessoa que você admira, trocando também com colegas, né? A gente hoje temos, né, um movimento muito forte da improvisação aqui no Sul, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Que estamos nos unindo, estamos nos... Quando vocês eram mais novos, vocês sempre pensaram, eu quero trabalhar com comédia, teatro, essas coisas? Ou foi repentino? Eu comecei a pensar nisso em 2008, 2009, quando eu estava viciado em ficar assistindo aquelas sitcom assim do Disney Channel, sabe? Sei. Feiticeiros de Waverly Place, Hannah Montana, Sei. Jonas, Sonho Adorava. entre Estrelas, High School Musical, Camp Rock. Eu tava muito nessa coisa de VTV, eu gostava de VTV. E eu também, isso que eu falo da importância, né, de projetos no ensino médio e também no ensino fundamental na escola,
que meu primeiro curso de roteiro foi no Ensino Fundamental 2. Nem sabia o que era roteirizar, o que era escrever um roteiro. O professor de filosofia assumiu um projeto. Que escola é essa? Mas era um projeto do governo do estado, inclusive, que era o Fera Consciência, que ele rodou por bastante tempo. Então, o que aconteceu é que chegou um dia que surgiu esse projeto e o professor de filosofia, que tinha experiência com o cinema, ele assumiu. Ele falou, vai ter aula de roteiro toda terça e quinta, quem se interessa? Pô, daí eu já estava gostando de ver TV, queria escrever coisa daquele gênero. E daí ninguém queria atuar nos curtas da escola. Daí falou, quem que é mais cara de pau? Quem gosta de chamar atenção? Carlinhos. E você? Pode repetir a pergunta, desculpa. Lembrei. Não precisa. Olha, quando eu era criança, eu comecei a imitar animais, né? Eu estava contando antes de começar o podcast aqui. Mas, naquele momento, para mim, eu nunca pensei assim, vou lá, vou fazer teatro, vou fazer cinema, sabe? Mas eu tinha um pequeno sonho de participar do Se Vira nos 30, do Faustão. Se Vira nos 30, pô. Bom demais. Esse eu não conheço. Inclusive... Se Vira nos 30, do Não. Faustão? Menina. Não conheço. A gente conversa lá fora. A gente conversa depois. Vou te mostrar uns vídeos. Mas era basicamente um programa que você tinha 30 segundos para mostrar o seu talento. E era isso. Nossa. E eu queria lá mostrar meus animais, e barulhos e beatbox. E nunca rolou. A minha mãe alimentava esse sonho, mas ela nunca me levou. Só que, assim, para mim, não havia um real sonho de, vou ser atriz, né? Só foi quando eu conheci o teatro, comecei a fazer teatro de improvisação também, lá em Cascavel, na minha cidade. Foi em 2012. E eu fiz um ano, o professor perguntava no começo, qual que é o seu objetivo fazendo teatro? Me desinibir e tal, né? Eu era super tímida. E no final do primeiro ano, ele perguntava de novo. E agora, qual que é o seu objetivo, né? E eu lembro que no final do primeiro ano, eu já fiquei tipo... Então, acho que eu quero conhecer mais disso. E daí eu fiz mais e mais e mais. E acabei saindo de lá direto para a faculdade aqui, em Curitiba, de artes cênicas. E depois teatro. Eu conheço bastante pessoas que gostam de teatro. Lá no colégio tem muita gente que adora. E tem até uns que já fazem curso. E eles adoram de um nível. Eu falei, gente, eu tenho muita vergonha de subir num palco de um monte de pessoas me olhando assim. Eu não consigo. Tenho muita vergonha mesmo. E daí eu até pensei em fazer uma época teatro para perder um pouco da vergonha, mas eu não fui para frente. Não é muito a minha área. Meu sonho mais é ser jornalista mesmo. Olha, eu acho que o teatro todo mundo deveria fazer um pouco, porque ele é uma coisa para a vida, é um treinamento para a vida. É uma forma diferente de olhar para o mundo e interagir com ele. E não é só sobre perder vergonha, né? É muito mais, é consciência, né? E tem uma coisa que eu acho que pode... Eu já senti isso em alguns estudantes quando eles foram fazer teatro comigo, que meu medo era chegar na primeira aula, eu que sou tímido ou tímida, e você forçar eu ter que dar um texto e falar e decorar um texto na primeira aula. Isso não acontece. A gente não vai querer extrair, romper a timidez, porque todo mundo tem vergonha. Eu tenho vergonha. Tem. Né? Aqui eu sinto vergonha algumas vezes. É algo inato nosso, né? Essa relação social. E o teatro ele vai ajudar a lidar com isso. Não é um lugar para se expor. Não, vai no teu tempo. Mas eu não consigo fazer nada. Ok, vai fazendo que você... Aos poucos, vai se soltando, sem se pressionar. Porque é uma autocobrança que a gente coloca. Não, sou tímido e não vai, já tensiona, já trava tudo. Não, É que a pessoa já vai com medo de errar. E já vai pensando, nossa, mas isso pode dar errado, mas isso daqui vai fazer isso. A gente busca o erro muitas vezes. Igual na improvisação, quando um ator improvisa uma coisa que não tem nada a ver, vai por outro caminho, você... Boa, é isso que a gente precisa. Que errar faz parte do processo. Ele é processo, é importante. Né? Não é um curso técnico no sentido de 4 vezes 4 é tanto, sabe? Não é matemático. No começo vocês tinham medo? Até hoje, menino. Tava morrendo de medo. Entrei aqui e falei, ixi, vou gravar mesmo esse podcast. Mas o meu primeiro também, eu já tava aqui nervosa. Eu passei o dia inteiro, falei, não, vai ser tranquilo. Tá. Cheguei aqui, eu tava tremendo assim, ó. E agora?
Ah, agora tá um pouquinho mais tranquilo. Agora eu tô desmaiando. Só tô caindo aqui pro lado. E é uma coisa que sempre vai existir, independente do quanto você faz. Por exemplo, quando eu gravei meu primeiro trabalho com audiovisual, eu tava muito nervoso. Eu falei, não, eu vou gravando, vai melhorando. Você consegue conduzir melhor esse processo. Porque você entende quando você tá ansioso, quando você tá mais nervoso, quando que você não tá mais controlando ali o teu acting, tua atuação. Mas ainda acontece, ainda tem dor de barriga. Ainda sair correndo, querendo comer um docinho, ficar quietinho, sabe? Vocês já tiveram uma discussão feia com alguma pessoa do elenco, assim, durante a preparação ou não? Polêmicas. É? Vamos soltar uma polêmica aqui. Você já teve, cara? Eu acho que não. Nem o teu quero. Nunca. É que eu quero na discussão, né? Ninguém discute o que eu quero. Não mesmo? Não, eu nunca tive isso, assim, sabe? Eu acho que chega um momento, por exemplo, igual no espetáculo que eu faço, que é um solo, que é... Eu tô sozinho em cena e tem a figura do diretor, que é o Robson. Tem momentos que eu improviso muito, eu erro muito em cena, assim. É verdade, eu já vi. É uma hora eu atuando sozinho, e tem coisas que eu deixo passar, texto, assim, às vezes também. E ele me cobra um pouco, assim, a gente não chega a discutir, mas gera uma tensão, e eu não sei discutir. Eu, pessoalmente, quando alguém vai discutir comigo, eu só falo, tá bom, eu vou melhor, desculpa. Sabe assim, eu fujo de discussão. É um traço meu, assim, que eu não consigo discutir. Ah, mas eu odeio discutir também, eu fujo. Quando vocês recebem muita crítica, como é que vocês lidam com elas? Posição fetal, chorando. Canceriano. Isso é bem interessante porque em 2017 eu fiz um filme que foi para algumas salas de cinema do Brasil. Ele passou aqui em Curitiba, foi para Fortaleza, para o Brasil inteiro. E foi um filme que a gente gravou com orçamento muito baixo, era um orçamento de curta-metragem, só que a gente transformou em um longa-metragem. E aí, quando ele teve a premiere, pré-estreia, e começaram a vir as primeiras críticas, ele estava em alguns sites de cinema, de crítica, eleito assim como um dos 10 piores filmes do ano. Então, por exemplo, páginas assim como pela Folha de São Paulo colocou atuação amadora, filme amador. Isso foi uma crítica bem forte, porque eu nunca tinha feito nada para o cinema grande, né? E a gente só conseguiu fazer esse filme chegar nas salas de cinema do Brasil por causa de uma lei da Ancine, na época, que era o Brasil de todas as telas. Então, ele pegava projetos menores e fazia circular. E eu estava nervoso também, porque era meu primeiro longa-metragem, primeira atuação para ficção. E quando eu comecei a entrar nos sites e digitava no Google, Victor Carlin, filme X, não vou contar o filme, vocês jamais vão descobrir. E eu comecei a ler aquilo. Eu confesso que na hora você não lida, você não tem o que fazer, você fica triste, você vai ficar triste. Realmente, quando eu falo brincando, chorar em posição fetal, mas é que como o nosso... É isso que eu falo nas aulas também. Quando você critica um ator, muitas vezes, as ferramentas de trabalho de um ator, você vê, tá escancarado na câmera, no microfone, que é nosso corpo, nossa voz. Entende? O projeto que eu estou participando, eu estou entregando partes minhas daquele projeto. E você vê uma crítica... As críticas, eu concordo com todas, não estou discordando, mas é muito difícil de lidar no momento. E na época, isso foi aqui em 2017, eu tinha uns 23, 24 anos. Mas o fato de ser o primeiro projeto audiovisual, assim, de longa-metragem, de ter uma circulação grande e receber críticas tão fortes, eu fiquei muito triste. E aí uma coisa que eu sempre faço, terapia. Fui tratar na terapia, conversei com a psicóloga. Sempre bom. E aí Nada melhor que terapia. E você vai aperfeiçoando. Eu voltei a estudar audiovisual, interpretação para o cinema, né? Fui pegando os projetos menores, mas que me interessavam mais, sabe? Você vai também recortando aquilo que realmente você quer fazer. Focou mais... Você foca, porque é isso, né? Eu não sei como é que é para você, Karina, mas às vezes você, nessa ânsia de querer fazer várias coisas, de querer, eu gravo, eu faço... Você pega projetos que não são legais, sabe assim? Roteiros que realmente você nem curte fazer. E você só faz porque você não tem que fazer, porque eu sou ator, sou atriz, tem que atuar, tem que estar em evidência. Nesse caso, eu preferia não ter ficado em evidência. Tá entendendo? Então, hoje eu consigo falar, não, tudo bem, eu não vou fazer. Não quero fazer, não me interessa o projeto, a produção não é interessante. E você vai achando mecanismos para se proteger, assim. Porque você reconhece aquilo que você pode e aquilo que você não pode ainda.
E aí vai estudar, vai aperfeiçoar para lidar melhor com essas questõezinhas aí. Realmente, a posição fetal faz parte do processo. O choro. We've all been there. Mas tem uma coisa também que, da minha personalidade, é que eu sou muito crítica comigo mesma. Para mim, nunca tá bom. Aquele famoso... eu tenho isso já. E daí, quando vem a crítica de fora, na verdade, eu fico até um pouco feliz. Porque alguém vem e me diz o que tá errado. Né? Eu não gosto quando a pessoa fala, não gostei. Tá, não gostou? Beleza, segue sua vida. Né? Mas se a pessoa vem e fala, olha, isso aqui tá fraco, isso aqui não consegui sentir o que você passou, ou você passou uma coisa equivocada, cara, isso eu acho muito legal mesmo, porque é um direcionamento. Agora, se a pessoa vem com crítica por crítica, ou até, às vezes, por picuinha, ou por inveja, que rola, gente, rola. Eu realmente, daí tem um filtro, assim. Às vezes eu fico chateada, né? Mas eu acho que eu fico mais chateada, poxa, que pena que essa pessoa é assim, sabe? Eu esperava mais. Mas quando é uma crítica construtiva, né? Tem essa palavra, crítica construtiva, realmente ela engrandece e ela, acho que potencializa nosso trabalho. Então, a gente tem que encarar as críticas dessa forma, assim, de uma maneira que, ok, a partir disso, para onde eu vou, né? Como que eu vou melhorar? Como melhorar, exato. E aí você vai saber o que buscar. Tipo, ok, poucas críticas na comédia, mas, cara, quando eu vou fazer drama, a galera não curte. Tá, então eu tenho que melhorar isso. Ou, então, parar de fazer drama, né? Então, aí a gente seleciona os caminhos. E antes de finalizar, eu queria que vocês deixassem uma mensagem muito especial. Uma mensagem muito especial? Eu não vou conseguir deixar uma mensagem tão boa quanto essa. Já peço desculpas, mas a dica que eu quero deixar é façam teatro. O teatro para todo mundo, para quem quer perder a timidez, para quem não é tímido também, é um espaço de acolhimento e afeto. E é isso. É isso. É isso. É isso. Muito obrigado, gente. Massa, hein? Tchau, gente. O que ela... Linda Vitória. Você tem fãs, Vitória. Arrasou. Zou. Parabéns para a Vitória. Salva de palmas para a Vitória.